Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui a correção da última prova da ESA, né? ESA 2017-2018. Lembrando que nós ainda não temos um gabarito oficial, certo? Ainda não foi divulgado o gabarito oficial pela própria banca. Então a gente vai fazer a correção com base na avaliação da nossa equipe aqui no curso Unipré, beleza? Bom, vamos lá. A gente começa com um texto da Lia Luft, né? De interpretação, que vai servir como base para as nossas questões de interpretação. E a primeira questão é: o título "Pensar é transgredir" pode ser interpretado como... Bom, a gente sabe que transgredir, a gente deve saber, né, que transgredir, transgressão é a ideia de violar alguma regra, certo? E aí, por isso, muitos poderiam pensar imediatamente em associar com o item E, não obedecer à regra de convivência social. No entanto, se a gente lê o texto da Lia Luft com atenção, a gente percebe que ela está falando de uma transgressão muito mais voltada para si do que para o exterior do indivíduo, né? Muito mais voltada para as próprias transgressões, para a gente sair da nossa zona de conforto, do que para quebrar as regras de convívio social, né? Desobedecer às regras de convívio social. Então, na verdade, é muito mais relacionado à ideia presente no item A. A partir de nossas ideias, podemos ultrapassar os limites e nos realizar. A gente elimina a alternativa D com facilidade, tá? Viver pensando é morrer um pouco a cada dia, porque aí a gente atribui um valor negativo à atitude de pensar, que é exatamente o que a Lia Luft, é o posicionamento contrário ao da Lia Luft. Na verdade, ela valoriza, ela convida o leitor a pensar. É muito difícil viver, a gente até encontra algumas passagens, mas não é isso que a gente consegue depreender, não é a mensagem central do texto, tá? Eu estou ansiosa pelo posicionamento oficial da banca para saber se houve algum equívoco aí na interpretação dessa questão, mas essa é a nossa primeira análise aqui. Ela fala de enfrentar a vida, mas como enfrentar a vida? Novamente, é o enfrentar a nossa zona de conforto, enfrentar as nossas barreiras, certo? Um convite a sair da inércia. Bom, então, o que fica mais próximo da interpretação, a interpretação mais fiel do título em associação com a leitura atenta do texto é a alternativa A, beleza? Questão 2. Assinale a alternativa que contém um advérbio de tempo. Aqui todos os nossos advérbios são terminados em mente, tá? Isso justamente, ó, acabei de usar outro também, né? Para chamar a atenção do pessoal que se habituou a sempre classificar os advérbios terminados em mente como advérbios de modo, tá? Geralmente, na maioria das vezes, os advérbios que terminam em mente realmente são de modo, tá? Porque são os advérbios que a gente forma a partir de adjetivos. Então, de forma rápida, de forma lenta, de forma vagarosa, de modo lento. Então, na maioria das vezes, os advérbios terminados com esse sufixo, mente, eles são realmente de modo. Mas o que a gente encontra aqui? Atualmente, em contraste com minimamente, especialmente, surpreendentemente e enfaticamente, aqui a gente tem um advérbio de modo de fato, porque está falando em que momento, né? Aqui nenhum desses advérbios que a gente pode identificar respondem à pergunta quando, que é isso que o advérbio de tempo faz. Ah, quando que esses países eram desenvolvidos? Minimamente. Quando que... Faltou o restante do período, né? Quando que no dia dedicado à causa das doações, especialmente? Não. Quando que ele apresenta taxas de captação de órgãos em crescimento? Tarará, surpreendentemente? Não. Quando que as políticas de saúde devem contemplar as doações? Enfaticamente. Percebem? Então, nenhum responde a essa pergunta, apenas o item C. Quando que transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros? Na atualidade, atualmente, hoje em dia. Então, nós ficamos com a alternativa C, beleza? Uma questão mais tranquila. Questão 3. Mais compreendi num lampejo. Linha 3, a palavra em destaque tem o sentido de. Como eu vinha falando para vocês, as provas da ESA sempre têm essa questão de substituição vocabular. Tá? Então, um estudo do vocabulário, um estudo da semântica, por meio da substituição, verificando se há equivalência e a preservação do sentido original com a substituição feita. Tá? Aqui o que nós sabemos? Lampejo não é uma palavra que a gente está habituado, que a maioria esteja habituada a usar no cotidiano. Pelo contexto, também dava para a gente inferir, tá? É claro que sabendo a palavra antes, previamente, isso facilita. Mas pelo contexto a gente percebe, eu compreendi num lampejo, num clique, né? Que esse clique está mais associado à ideia de um clarão repentino e breve,
certo? Em contraste com os outros 3 elementos, na verdade, abadejo, como é o perfil da ESA, eles sempre colocam 3 ou 4 alternativas que se aproximam de alguma forma, 2 ou 3, na verdade, e 1 ou 2 que são totalmente distantes da proposta, além da alternativa correta, né? É o que aconteceu. Aqui nós temos a alternativa correta, essas 3 que se aproximam de alguma forma, que são praticamente antônimos da alternativa correta, e abadejo que não tem muito a ver com o contexto, que seria mais uma valoração positiva, de grandeza, de dimensões, tá? E de exclusividade, vai depender do contexto. Aqui, esse lampejo, a gente percebe como esse momento em que tudo fica mais claro, quando você tem um insight, assim, quando você tem um clique, você, nossa, então era isso? É isso que ela está falando. Então, nós ficamos com a alternativa E, um clarão repentino e breve. Considere a frase, Eduardo Ramos andava, após uma discussão, melancólico, já que não encontrava sua esposa em casa. Os verbos em destaque são classificados respectivamente como, aí a gente percebe pelas alternativas que nós estamos falando de transitividade verbal, certo? Transitividade a gente tem que lembrar daquele nosso diagrama, né? Fiz aqui apertadinho, mas vocês já têm esse diagrama com certeza nas notas de vocês, só para a gente relembrar. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e muita gente se esquece de fazer essa primeira pergunta, e foi por isso que muita gente deve ter errado, algumas pessoas devem ter errado essa questão, tá? Muita gente, quando vai analisar a transitividade de um verbo, já analisa a partir daqui, ó, já considera como se ele necessariamente fosse um verbo de ação. Por quê? Quando a gente pensa transitividade, onde é que tem esse nome, né? No intransitivo, no transitivo direto, no transitivo indireto, no transitivo direto indireto. O verbo de ligação não tem esse nome. Então, muita gente, quando vai analisar a transitividade, esquece que o verbo de ligação também faz parte do estudo da transitividade, tá? E já parte direto para lá. Bom, o que vai diferenciar? Qual é a primeira pergunta que a gente vai fazer para diferenciar esses dois? Se o verbo expressa uma ação ou se ele expressa um estado ou até uma mudança de estado, tá? Tanto os verbos que expressam estado quanto aqueles que expressam mudança de estado são considerados verbos de ligação, uma vez que eles ligam o sujeito a esse estado do sujeito, a essa característica do sujeito que pode ser mais ou menos permanente, né? Pode ser transitório ou não, enfim. E aí o que a gente tem que tomar cuidado? Muitos verbos, se não eu poderia até dizer todos, mudam de transitividade conforme o contexto, certo? Alguns mudam pouco, outros mudam muito. Tá? Então, não dá, a gente tem uma listinha de verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar-se, virar, todos esses podem ser verbos de ligação. Essa listinha, decorar, ajuda? Ajuda, mas não resolve, porque não significa que todos esses verbos, em todos os contextos, serão verbos de ligação, a gente tem que avaliar. Tá? O próprio verbo andar, a banca não é boba e pegou um desses verbos, que ele pode ser tanto de ação quanto de estado, tá? Se eu falo, nossa, eu andei muito hoje, no sentido de que eu caminhei muito, é um verbo de ação, eu pratiquei uma ação. Agora, se eu falo aquela música, né, tenho andado distraído, por exemplo, isso é uma ação? Claro, dependendo do contexto, pode significar que eu estou andando e estou distraído. Mas se naquele contexto não tem essa conotação, essa denotação de andar, e sim o sentido de que ele tem estado distraído, certo? Então é apenas um verbo de ligação, não é um verbo significativo, não é um verbo de ação, tá? E é exatamente o que acontece nessa frase. Eduardo Ramos andava, após uma discussão, melancólico. Aqui a gente percebe que dificilmente eu estou falando, aqui só tem duas interpretações, né? Dificilmente eu estou falando que ele andava e enquanto ele andava ele estava melancólico, tá? É possível essa interpretação em um contexto mais específico, tá? Talvez a gente precise analisar o segundo para eliminar todas as alternativas possíveis, mas aqui a gente já tem uma pista de que aqui é o verbo de ligação. Por quê? Eu estou ligando o meu sujeito a uma característica do meu sujeito, certo? Então aqui o verbo andar, a primeira análise é que ele não estava nesse sentido de praticar a ação de caminhar, tá? Então a gente já eliminaria... a gente já ficaria com essas duas, tá?
Aí, se a gente não encontrar dentro dessas duas alguma que se encaixe aqui a última, aí a gente cogita, não, mas será que ele não estava querendo dizer que ele estava andando, enquanto andava ele estava distraído? Porque isso, dependendo do contexto, como eu falei, também é possível, tá? Mas a gente vai ver que não é o caso. Já que não encontrava sua esposa em casa. Encontrar, claramente, é um verbo de ação, certo? E é um verbo que exige um complemento, porque quem encontra, encontra alguém. Então, ele é um verbo transitivo. E como esse complemento do verbo não é regido por nenhuma preposição, ele é um verbo transitivo direto. Eu não estou falando que quem encontra, encontra de alguém, encontra a alguém, encontra sobre alguém. Milena, não poderia ser encontra com alguém? Poderia. Nessa frase aqui ele falou encontrava com sua esposa? Não. Então, sim, poderia, mas a gente tem que analisar o verbo como ele foi empregado. Ele foi empregado como transitivo direto. Quem encontra, encontra alguém, sem nenhuma preposição. Isso aqui é um pronome possessivo, certo? Então, nós temos verbo de ligação e verbo transitivo direto, certo? Ah, mas Milena, se ele é transitivo direto, a gente não poderia chamar o andar de intransitivo? Gente, eu vou ser bem sincera. Eu colocaria aí a mão esquerda no fogo, não vou colocar a direita que eu sou destra, que o gabarito oficial da banca vai ser a alternativa D, tá? Agora, aquele que quiser muito, assim, que tiver vacilado aí, tiver se distraído, ou que tiver muito convicto da primeira interpretação, entra com recurso. Porque é possível, faltou um contexto. Esse é o problema de algumas bancas que têm enunciados muito objetivos e alternativas muito objetivas, que não é o caso da Escola Naval, da EFON, da EPICAR, por exemplo, tá? É o caso mais da EAE, da ESA e até da SPSEX. Essas provas que têm questões muito objetivas, muito sucintas, um enunciado muito direto, falham em dar para a gente um contexto suficiente. Então, dependendo do caso, dependendo do contexto, eu não poderia considerar aqui Eduardo Ramos andava melancólico. Então, é a interpretação que eu já falei várias vezes hoje, né? Estou só reiterando para vocês entenderem por que eu estou falando que caberia um recurso nessa questão, tá? Então, ele andava melancólico. Eduardo Ramos andava após uma discussão melancólico, já que não encontrava sua esposa em casa. Nesse caso, andar é um verbo intransitivo. Ah, mas Milena, e melancólico não é uma característica do Eduardo Ramos? Pois é, existe na norma padrão, na descrição da gramática, né, da língua portuguesa, essa previsão de que verbos intransitivos, e aliás qualquer outro tipo de verbo, também podem ser acompanhados de predicativo do sujeito, tá? Existe um silogismo básico que diz assim: todo verbo de ligação é acompanhado de um predicativo do sujeito. Mas nem todo predicativo do sujeito acompanha verbo de ligação. Por quê? Nunca vai existir um verbo de ligação que não esteja acompanhado de um predicativo do sujeito. Se você está suspeitando que algum verbo é de ligação, tem que ter um predicativo do sujeito ali na oração. Se não tiver, certo? Então tem alguma coisa errada na sua análise. Agora, você pode encontrar um predicativo do sujeito acompanhando um verbo de ação. Quando eu falo cheguei em casa cansado. Cansado é um predicativo do sujeito, é uma característica minha, né? Uma característica do sujeito, desinencial, eu. Só que não está acompanhando o verbo de ligação, porque o verbo de ligação é como se ele estivesse implícito. Eu cheguei em casa e estava cansado nesse momento que eu cheguei, certo? Então, só para vocês entenderem a abertura na norma padrão para a gente identificar como corretas, como possíveis, as alternativas A e a alternativa D. Pela ausência de contexto, a gente aposta na alternativa D e aí fiquem à vontade para elaborar um recurso, claro, sólido, tá? Não é para elaborar um recurso só para ser do contra. Elaborem um recurso sólido que coloque em xeque essa primeira interpretação, que possivelmente vai ser da alternativa D, beleza? Questão 5. Marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações. Se vocês observarem bem, essa questão está falando da palavra como, certo? Que como conjunção, além de poder ser outras coisas, né, mas principalmente como conjunção, constrói sentidos diferentes, tem valores semânticos e, consequentemente, classificações morfossintáticas diferentes, tá? Pode expressar conformidade, pode expressar causa, pode expressar comparação, pode expressar, deixa eu ver aqui, conformidade e até adição, que a gente vai encontrar aqui. Olha só, a criança era tão determinada como seus pais o foram
em seus tempos de escola. Aqui está bem claro que a conjunção como pode ser substituída, claro que é uma substituição mais típica da oralidade, da informalidade, mas que nos ajuda a fazer a avaliação, tá? A criança era tão determinada que nem seus pais o foram em seus tempos de escola. Por que eu sugiro essa substituição? Se vocês voltarem ao nosso material aí disponível para estudo, quando a conjunção como consegue ser substituída por que nem, significa que ela está estabelecendo uma comparação de igualdade entre dois elementos, certo? Aqui eu estou estabelecendo uma comparação de igualdade entre a criança e os pais dela, né? Quanto a essa característica aqui. Esses dois elementos, essas duas entidades, né, tinham a mesma característica na mesma proporção. Então, é uma comparação, não é relação de causa e consequência, tá? Como estava dispensado pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. Aqui a gente consegue substituir tranquilamente por uma vez que, ou até pela conjunção porque. Se vocês retornarem ao nosso material, vocês vão ver que, quando a gente consegue substituir a conjunção como pela locução conjuntiva uma vez que, significa que ela expressa valor causal, ou seja, este fato aqui é a causa do segundo fato. Então, por que ele permaneceu o resto do dia em casa? Ora, porque o médico dispensou, porque ele estava dispensado pelo médico. Essa é a causa. Então, aqui a gente encontra a relação de causa e consequência. Vamos analisar as demais. Não só faltou a muitas aulas, como deixou de fazer as provas na data prevista. Aqui a gente tem um casalzinho, né, muito comum aí, que às vezes a gente encontra a palavra também, não só como também, mas não é obrigatório usar a palavra também. O fato é, esse casalzinho é empregado para quê? Para adicionar. Então, ele faltou a muitas aulas e ele também deixou de fazer as provas na data prevista. Então, eu estou acrescentando. Se vocês perceberem, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas têm esse papel de adicionar, de somar fatos que têm o mesmo valor, tá? Por que eu estou falando o mesmo valor? Porque as aditivas são diferentes das adversativas, que contrapõem fatos de valor contrário. Então, seria, por exemplo, faltou a muitas aulas, mas não deixou de fazer as provas na data prevista. Certo? Aí a gente teria uma quebra de expectativa. Aqui não está quebrando a expectativa, eles estão no mesmo valor. Ele fez uma coisa com um valor negativo, né? E ele também fez outra coisa com um valor também negativo. Então, as aditivas elas têm esse caráter de adicionar coisas que têm o mesmo valor, ou as duas negativas ou as duas positivas, tá? Aqui a gente tem as duas negativas, ou de enumerar fatos que aconteceram em sequência. Tá? Então, aqui o como ele não tem nada de causa e consequência, ele está adicionando. Por isso que eu falei, né, nos momentos aí preparatórios para a nossa prova. Se você tenta analisar essas alternativas só interpretando, sem fazer uso da gramática, você vai se confundir muito. Pode ser que consiga, pode ser, mas é complicado, porque pode ser que você pense, mas ele deixou de fazer as provas justamente porque faltou as aulas, então tem uma relação de causa e consequência. A criança é determinada porque os pais eram, então eles deram esse exemplo, então tem essa relação de causa e consequência. Então, se a gente for só pela interpretação muito solta, tá, muito subjetiva, a gente perde o nosso parâmetro, tá, a gente perde a nossa precisão na resposta. Então, façam essas análises sempre com base na morfossintaxe da nossa língua, tá? Bom, no item D, haverá vacinação no próximo mês, conforme foi anunciado pelo Ministério da Saúde, segundo foi anunciado pelo Ministério da Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde. O que é isso? Não é a conformativa? O que a conformativa faz? Ela apresenta um fato, tem um fato aqui na oração principal, e a conformativa vai trazer a fonte desse fato, o parâmetro desse fato. Quem é que disse isso? Certo? Está de acordo com quem isso aí? Da onde isso foi tirado? Então, isso aqui também não tem nada a ver de causa e consequência, é conformativa. E, por último, como o motorista conseguiu sobreviver àquele grave acidente? Na verdade, aqui a gente tem um advérbio interrogativo, diferentemente dos casos anteriores, que a gente tem a palavra como conjunção, certo? Unindo orações.
nos itens A, B e D, orações subordinadas à principal, e no item C está unindo orações coordenadas entre si, certo? No item E é totalmente diferente, nós temos um advérbio interrogativo que pergunta o modo, a maneira pela qual alguma coisa aconteceu. Então, como o motorista conseguiu sobreviver àquele grave acidente? De que forma? Certo? Então, também não tem nada a ver de causa e consequência, a gente fica realmente com a alternativa B, beleza? Vamos fazer uma pausa aí e a gente corrige as demais questões.